Bom, agora essa parte, já temos o que aqui? 2 horas de aula? Quase, né? Acho que são 1h30. Essa segunda parte é mais rápida. Por quê? Nunca caiu protocolo do Andrade, certo? Eu tenho que apontar a minha aula quando ela é muito importante e quando ela também tem uma vacância de tanta importância. Não é para vocês irem embora. Mas por que nunca caiu? Porque tem um conflito de literatura nas especialidades. Desde que a prova passou a ser especialidade junto também com a geral, uma questão de protocolo de implantodontia ou de cirurgia do Andrade pode chocar com uma coisa que esteja lá no Miloro, né? Uma coisa de pediatria pode chocar com o McDonald's. Então, você vai ter esse problema de bibliografia. Então, até hoje, quando se cobra protocolo, tempo de drenagem de abscesso, vou drenar abscesso, não vou drenar abscesso, isso é tudo feito pelos livros de especialidades, certo? Mas outros protocolos, vocês têm um protocolo inteiro na apostila, assim como está no livro, ou quase como está no livro, para não ser um plágio, pois não pode. Então está bem parecido com o do livro, certo? Para que vocês tenham uma noção. Mas acho que não é necessário decorar esses protocolos, que são conjuntos de normas para um entendimento universal de alguns grupos para padronizar e aprimorar os instrumentos de atuação profissional. Por que eu falo que não precisa decorar? Porque no livro de cirurgia, talvez eles não façam sedação para fazer uma extração. O Andrade seda todo mundo sempre. Certo? O Andrade nunca dá articaína em bloqueio. Você pode olhar na cirurgia e eles podem dar articaína em bloqueio. Certo? Então, é por conta da parestesia, de maior ocorrência de parestesia, certo? Necrose do palato, isso. Então, dentro dos protocolos, eu vou pontuar revisões das outras aulas. E aí vocês podem decorar os protocolos se quiserem, mas eu acho que essa parte do Andrade realmente é a parte que menos tende a cair, certo? Por conta desse choque. Então, em relação à cirurgia, o que o Andrade traz? Quando você tem expectativa de dor leve a moderada, ele faz sedação também. Então, em todos os protocolos, ele usa sempre ou midazolam, 7,5 miligramas, ou alprazolam, meio miligrama, 30 minutos antes. E aí a gente viu nas benzodiazepínicos que alguns você pode usar para criança, outros para idosos. A gente vai voltar nisso nos pacientes especiais, que é na próxima aula, que aí sim tem mais probabilidade de cair algumas coisas de lá. Mesmo que tenha os protocolos do Little, que também abrangem isso. Mas enfim. Ele faz antisepsia intrabucal e extrabucal em todo mundo, então isso é fixo, 0,12%, lembrando, concentração da intrabucal, bochecho, e extrabucal 2%. A questão da base anestésica. Para o Andrade, as bases anestésicas padrões em todas as especialidades são na maxila, lidocaína ou articaína, isso nas infiltrativas, e na mandíbula, lidocaína e complementar com articaína. Vejam, complementar com uma infiltrativa. Articaína ele não usa em bloqueios. Por quê? No bloqueio você tende a usar mais solução anestésica e a articaína teria um potencial de parestesia por dano direto ao nervo. Certo? Então por isso que ele não usa. E em contraindicação, prilocaína com feripressina. Analgesia preventiva. Ele faz. O que é analgesia preventiva? Em que momento você intervém? É esse tipo de coisa que a gente tem que mesmo relembrar. Quando é a preventiva? Antes ou depois do procedimento? Depois do procedimento. Você fez o dano, mas antes que o paciente sinta dor. Então, ainda anestesiado, você faz a preventiva. Antes do procedimento é quem?
pré-emptiva, certo? Então, esse tipo de coisa é o que cai, tá? Então, relembra isso daí. Contraindicação. Então, ele sempre prefere dipirona, ó. E contraindicação, paracetamol e ibuprofeno. Expectativa de dor moderada intensa em cirurgias pré-protéticas de dentes inclusos, ele faz antibiótico prévio em caso de pericoronarite com amoxicilina. Isso é uma profilaxia antibiótica. Protocolo dele também. Analgesia perioperatória com dexametasona, que na verdade é uma analgesia pré-emptiva perioperatória, né? Dá antes e durante e se mantém durante. E persistência de dor nimesulida ou cetorolaco, que é o Deocil. Na maxila, mais uma vez, lidocaína. E na mandíbula também. Procedimentos longos, pode usar bupivacaína com epinefrina. Vejam as concentrações, sempre 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. E pós-operatório, cuidados com clorexidina. Considerações adicionais que o Andrade faz. Terceiro molar inferior incluso. Ele fala da questão de você usar a bupivacaína, porque depois do pós-operatório você ficaria tanto tempo anestesiado que você não precisaria usar analgésico. Controverso. E aí, isso também no livro de cirurgia, com certeza, não estará da mesma maneira. Eu estou dizendo que o Andrade, ele é confiante, tem uma autoestima muito, muito boa, então ele intervém em todas as especialidades. Claro que esses capítulos são assinados por especialistas também, tá? Não é só ele. Mas, enfim. E aí, se o trauma for maior que o esperado, dexametasona e betametasona no dia seguinte. Não poder usar corticoide, que é uma coisa difícil, você pode usar AINES. No caso de benzodiazepínico, o paciente não poder tomar, você pode dar valeriana, né? Que ele comenta lá, valeriana, passiflora. Passiflora, o paciente vai gastar o dinheiro dele naquele elixir e provavelmente não vai sentir nada, né? Que é o fitoterápico. Dor pulsátil persistente após o terceiro dia, ponderar alveolite. Profilaxia antibiótica apenas para alguns grupos de pacientes, a gente já viu na aula passada. Não realizar cirurgia durante pericoronarite aguda, também é o que o Andrade está falando, tá? Essa questão de orientações ao paciente também bem genérico. Isso também aconselho estudar pelo livro de cirurgia. Não tomar bebida alcoólica, alimentar sem restrição, não fazer atividade física, roupa confortável, medicação, chegar com antecedência, trazer acompanhante. Repouso nos 3 dias, cabeça mais alta, evitar exposição ao sol, evitar falar muito. Alimentação livre e pastosa, água à vontade, não realizar sucção, evitar alimentos que possam ferir a área operada. Então, isso aí, basicamente, cirurgia. E os cuidados com a ferida, né? Gases, sangramentos, observar, não cuspir, enfim. Higiene normal, escovar a língua e usar solução antisséptica. Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, seguir a receita, não tomar medicamento por conta própria. Em caso de persistência de dor, edema e sangramento, procurar o dentista e retornar para remover os pontos. Aí ele fala das complicações pós-cirúrgicas, que tem todas no livro de cirurgia também, com os seus manejos, mas ele fala da alveolite, da questão de se evitar colocar coisas no alvéolo, que todos nós sabemos, né, que a gente coloca coisas na prateleira, no alvéolo a gente não coloca. De colocar alveosan, botar eugenol. Então, você está vendo, né? Do que eu estou falando, da questão de choque. É muito contraditório. Mas ele até fala de uma pasta, né? De irrigar com soro e de usar uma pasta com lidocaína, enfim. Mas isso aí, né? Não suturar, cuidados pós-operatórios de dar retorno. Tá aqui, ó. Pasta com metronidazol e lidocaína. Ele dá até a receitinha para você manipular. Né? Que seria uma pasta que você poderia botar no alvéolo. Não colocar nada, mas se colocar, coloca a minha pasta. Basicamente é isso que ele fala. Tá? E aí, no caso, uma coisa importante de todos os protocolos é que antibiótico a gente só dá se o paciente tem comprometimento sistêmico.
Isso aí se mantém. Pericoronarite, ele fala das bactérias mais envolvidas, né? Então, processo inflamatório crônico que atinge principalmente os seres molares inferiores. E aí, esse protocolo vocês têm também. O que ele fala? Mesma coisa de controle de placa, né? Bochecho, usar dipirona. No caso de pacientes imunocomprometidos ou com manifestação sistêmica, antibiótico. Em 3 dias reavalia e aí, se não melhorar, bucomaxilo. Hemorragia. Depende de fatores locais e sistêmicos, é um extravasamento abundante de sangue e as medidas são locais. Né, que basicamente são limpar e irrigar, comprimir e, se o paciente melhorar, mandar morder gase. Se não melhorar, vai ter que ir para o hospital, basicamente. Parestesia. Sensação anormal, então pode ser formigamento, pode ser nada, né, o paciente fica dormente, pode ser choque. E aí ele fala sobre a questão de técnicas anestésicas inadequadas, de você, na maioria das vezes, pinçar o nervo com a agulha. Então, geralmente é isso que acontece, né? Mas a articaína é conhecida por sua neurotoxicidade, assim como a prilocaína, tá? Em menor grau. Então, ele não indica para bloqueios. E aí, no caso, outra coisa é não imergir o tubete, né, em iodo, em água. Vocês viram isso na cirurgia, né? Eu acho que ele deve ter dado isso para vocês. Que não se faz mais isso, de você mergulhar um tubete em solução nenhuma. Porque o tubete tem um êmbolo no corpo. No corpo, Você pode passar álcool no corpo ou clorexidina. Qualquer um dos dois. 2%. Tá? Acompanhamento 15 a 20 dias. Porque atrás tem um êmbolo, que é semipermeável de alguma forma, principalmente se for de plástico. E o da frente também, é uma membrana que também pode passar. Vai acabar sendo. O enfisema tecidual, que é você injetar ar, basicamente, né, no tecido, ou introduzir com um instrumento. E aí causa um inchaço repentino que o paciente sente como a gente sente como casca de ovo na crepitação. E aí, geralmente é indolor, é indicada antibiótico terapia, e em casos mais graves pode atingir mediastino e espaço pleural. Mas enfim. Isso é muito rápido, né? Isso aconteceu comigo na faculdade com a minha dupla. Foi muito rápido. O enfisema? Nunca aconteceu comigo. Nunca vi nem aconteceu. Naquela hora de ser estudante, né? Você entra em pânico. Foi instantâneo. Ela foi com jato de ar. O doutor olhou, falou alguma coisa, quando a gente olhou, já estava enorme. Aí Nossa eu olhei, Senhora. não, foi uma correria. Eu correndo, nervosa, a pressão já estava baixa. Falei, gente, Nunca vi. E olha que a minha dupla botou fogo na prova prática de endo. Com a lamparina. Botou fogo na bancada. Não, esse já era da minha turma já. Ainda bem que foi minha dupla. E eu tava grávida. Mas ainda bem que foi minha dupla. E a bancada pegando fogo, eu. O professor mesmo já era profissional. A minha foi na dupla também que fez o que aconteceu isso. Foi desesperador. Eu imagino, porque o enfisema realmente ele pode migrar para os outros espaços, principalmente se é grande, e pode virar uma cavidade que a bactéria cresce lá dentro. Então, mas o que vocês fizeram? Você não lembra o que vocês fizeram? A gente chamou os professores e foi uma coisa, né? Parou a clínica toda, foram todos os professores para cima da paciente. Na época, pegaram ela, já levaram para um canto, ficaram fazendo alguma manobra, a gente já saiu de perto. Para tentar. A pressão já estava lá embaixo. É bem complicado. Não deu nada, assim. Não, acho que eles passaram por antibiótico, fizeram alguns procedimentos. Para tentar que o ar não entrar, né? Não para fazer uma embolia com a entrada do ar, né? Entrar na corrente sanguínea, enfim. É meio. A gente estava lá, linda, ótima, maravilhosa, para continuar tratando de novo. Que bom, é muito bom quando a paciente não se assusta e volta. Não sei se falaram a verdade para ela, né? Bom, e aí, questões que envolvam os protocolos são difíceis de encontrar, por motivo de que os protocolos do Andrade nunca caem em concurso nenhum, certo? Então, as questões que estão na apostila são questões de revisão de assuntos envolvidos nos protocolos, tá? Por exemplo, uso de antibiótico, né?
É incorreto afirmar que ele está indicado no tratamento de... Aonde o antibiótico não está indicado aí? Novelo C. Até porque para você usar antibiótico tem que ter o quê? Infecção. E todas as três têm infecção. Infecção sistêmica, né? De alguma forma. Há 4 meses? Acho que você está falando da minha cirurgia, porque eu estava vendo isso ontem. Ele fala que da alveolite tardia que ocorre de 2 a 4 semanas. Em pacientes maiores de 40 anos. Eu não conheço, deve ser algo muito específico da cirurgia. Não conheço, até porque a alveolite já tem que ser uma infecção de curto prazo. Você tem que debelar em curto prazo. Senão ela vai evoluir para uma osteonecrose, né? Uma osteonecrose idiopática. Osteonecrose, que aí você tem, parece que tem um tratamento assim, longo. Eu não sei. Você me mostrar, né? Porque eu realmente não sei. Deve ser algo bem específico da cirurgia. Eu desconheço. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. E nunca vi. Protocolo para alveolite realmente não tem. Você vê que em livros são protocolos de serviços, que eles usam no serviço deles. Aqui do Andrade é do serviço da Unicamp, essa manipulação. Você pega o livro do Renato Aló, é outro protocolo. Você pega o Miloro, é outro, entendeu? Então a alveolite não tem tratamento estabelecido. O tratamento mais estabelecido da alveolite é limpar, curetar, estimular o sangramento, né, irrigar com soro. Isso aí todo mundo indica, certo? Não que o material que você coloca lá, dependendo do que for, faça mal, mas muitas vezes ele não faz nada, então você não precisa, entendeu? Em geral. Bom, aí outra que caiu no cadáver, Nabuco, foi falando sobre um antibiótico que causa o efeito de sulfiram pelo acúmulo de acetaldeídos. Já estão cansados desse tipo de questão, né? Metronidazol. Cai muito. E aí o metronidazol é uma ótima abertura para pério, porque é nela que a gente usa, né? Quem trabalha com clínica império. Então, é onde se prescreve metronidazol. Em geral, na pério, a resposta é raspagem e alisamento. Porque a raspagem e alisamento não são substituíveis pelo antibiótico. Então, nos protocolos é isso que tem. Tá? Na questão do abscesso, você pode fazer antibiótico antes, mas depois da cirurgia, né, da drenagem, pode fazer até 5 dias amoxicilina, dipirona de forma preventiva e bochecho com clorexidina. A questão de pério, lesão endopério, ele fala apenas que você tem que tratar a endo e a pério. Bem específico, né? Que é realmente o que tem que ser feito e que os antibióticos não teriam grandes contribuições nesse caso. No caso de gingivites necrosantes e periodontites necrosantes, aí você já poderia usar antibiótico no caso de sintomas sistêmicos, certo? Nesse caso, o antibiótico seria o metronidazol. Por quê? Porque as bactérias são anaeróbias. E aí o metronidazol cobriria. Periodontites agressivas, elas podem ser localizadas ou generalizadas. E nelas, junto com a terapia mecânica, você usa o antibiótico como suporte. Junto com a terapia, né? Adjuvante. E aí o antibiótico vai ser amoxicilina ou metronidazol. Essas doses aí não mudam. Em concurso, todos os livros é bem compatível com Carranza e com Linde. Então, até onde eu estudei o Carranza e o Linde das últimas vezes, que não, nem faz muito tempo, eu sempre dou uma olhada. E as doses são essas. Então, geralmente é o que cai. Para periodonte crônica, antibiótico não se usa, basicamente o que se faz é raspagem, a não ser que a terapia mecânica não surta nenhum efeito. Ele fala de usar sistemas de liberação local, que é você colocar esferas com antibiótico lá dentro da bolsa, mas que isso não é melhor que raspagem. Cirurgias eletivas, é o mesmo protocolo da cirurgia, com sedação, com anestesia, com os mesmos fármacos, e a analgesia preventiva com dipirona. Cirurgia de acesso para instrumentação, mesma coisa. Como você vai manipular periósteo, aí você pode dar dexametasona antes para evitar edema. Mas a mesma coisa da cirurgia. Depois
você vai dar dipirona, enfim, cuidados pós-operatórios com clorexidina. E aí, o que cai em império em farmaco? Perguntar quais são os fármacos. Essa é a pergunta básica da pério. Então, qual é o principal fármaco de primeira escolha para gengivite necrosante? Metronidazol, porque pega anaeróbios. Em questões de pério, sempre abordam metronidazol, porque a amoxicilina é bem batida. Metronidazol também, né? Mas, enfim, sempre aborda metronidazol. Então, qual é a correta sobre metronidazol? Ele não é indicado na gengivite ulcerativa necrosante. Ele é bacterostático. Ele é para anaeróbios. A utilização desse medicamento com álcool pode resultar em cãibras, náuseas e vômitos. E ele é tem o melhor resultado quando em monoterapia, ou seja, sem alisamento radicular. Letra C. Está errada a animação. C. Certo? Que é o efeito de sulfirão. Por que a letra B está errada? Porque ele é bactericida. Ele quebra o DNA bacteriano. Certo? Erro de alinhamento de animação. Bom, em relação aos antibióticos mais usados em pério, vamos marcar a correta. Tetraciclinas são grupos de antibióticos bactericidas que têm uma concentração no fluido menor que no soro. Tá correto? Tetraciclina é bactericida? Bacterostático. E elas têm uma concentração maior no fluido, por isso que elas são muito usadas em pério. Tá? A azitromicina é membro da classe Azalídea. Possui concentração nos tecidos periodontais menor que no da gengiva, normal. A amoxicilina é uma penicilina semissintética com um amplo espectro antimicrobiano. Pode ser usada na pério com o metronidazol. O metronidazol é bacterostático para anaeróbios e pode produzir efeito antabuse quando associado à ingestão de álcool. Em pério é usado com amoxicilina. Qual a correta? Prestem atenção. Letra C. A amoxicilina é semissintética, tem amplo espectro e é usada com metronidazol, né? Em doses de 500, geralmente. O metronidazol, ele é bactericida, por isso está errado. Certo? Em relação aos outros fármacos, os dois têm maior concentração na gengiva e no tecido periodontal. O paciente, com 39 anos, tem periodonte agressiva, que tem no bacilo AA, um importante agente etiológico. O tratamento periodontal deve ser combinado com a prescrição de... Então, qual é a prescrição? Letra D. A amoxicilina sempre com metronidazol, a cada 8 horas, 7 dias. Segundo Linde, Lang e Karen, né, a hipoplasia gengival pode ocorrer como efeito colateral de medicações sistêmicas. É farmaco, mas não é Andrade. Mas pode cair porque caiu Linde. Qual a medicação abaixo que causa isso? Ciclosporina. Outra medicação que causa isso? Canal de cálcio. Difedipina. Certo? São as duas medicações. Verdadeiro ou falso aí em pério? Quando indicada, a antibiótico terapia sistêmica deve ser empregada previamente à terapia mecânica como forma de reduzir a carga bacteriana. Errado, né? Primeiro raspa, depois, se não funcionar, antibiótico. Para minimizar a resistência bacteriana, o uso de antibióticos sistêmicos no tratamento das periodontites deve ser prioritário a pacientes com formas agressivas, severas e progressivas. Correto. É justamente aí que a gente usa antibiótico nas periodontites com formas agressivas, severas e progressivas. Lembra na periodontite agressiva? A gente usa metronidazol. Mas prioritário? Sim. Ele é usado sempre na agressiva. Certo? De forma prioritária. Tá correto. Certo? Você intervém com antibiótico. Na mesma proporção da terapia. Entendeu? Nesses pacientes. Nos outros, o antibiótico é segunda classe. Você entra com raspar. Você confunde para fazer o concurso, é isso aí.
Mas isso aqui é protocolo de pério, isso não choca, tá? Eu fui me certificar no livro de pério. Porque eu fico com medo de trazer coisas... Isso. Na pério, isso aqui é consenso, beleza? Isso aqui. Porque eu fico com medo. Eu me consulto até com meus amigos periodontistas. Porque a gente trazer uma coisa que... Essa parte de sala de protocolo é complicado de trazer questão mesmo. Por isso que às vezes tem uma questão bestinha. Para não trazer uma questão complexa que seja contraditória à bibliografia de vocês. Certo? Mas a gente treina. A associação amoxicilina e metronidazol é eficaz em qualquer condição que exija antibiótico terapia sistêmica em pério, salvo em alergia. Praticamente qualquer condição. Questão bem, né? Praticamente qualquer condição, bem antiprocesso. Por se tratar de doenças de natureza infecciosa, mesmo quando usados sem terapia mecânica, eles são eficazes nas doenças periodontais? Errado, né? Terapia mais antibiótico. Casos de abscessos periodontais, pericoronários e doenças necrosantes demandam o uso de antibióticos sistêmicos como rotina. Errado. Beleza?